É, hora do Mão A. Depois da morte de sua mãe, Heloísa é abandonada em um mosteiro enquanto seu pai gastava sua fortuna. Quando a notícia de sua morte chega nela, ela deve fugir do mosteiro e se casar em poucas horas para reivindicar sua herança. Desesperada, ela reza por um marido, quando de repente o destino coloca um homem na sua frente. Mas ela mal sabia que ele era Rakshan, o homem que roubaria seu dinheiro. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é tenha cuidado ao escolher um marido, e espero que aproveitem. A história começa com uma garota cuidando das plantas, e feliz por estarem crescendo. Ela está orgulhosa de que todo o seu trabalho duro valeu a pena. Mas ela sabe que não devia estar surpresa com esses resultados tão bons, já que é uma terra rica e fértil. Então, ela decide que já é o suficiente por hoje. Ela olha para trás e nota como ninguém nunca pensaria que tem um campo como esse escondido na floresta. Mas a garota interrompe seus passos, e ela lembra que nem sempre estava tão entusiasmada em cuidar do campo. Há 14 anos, sua mãe, proprietária da propriedade Spencer, faleceu. De acordo com a lei, todos os seus bens seriam herdados por ela, já que ela é sua filha. Mas a duquesa da família Spencer, esposa do duque de Baselen, se apoderou dos bens de sua mãe. Depois disso, o duque rapidamente se casou de novo e substituiu todos os servos da mansão pelos seus próprios funcionários. E então, um dia ele decidiu que ela estará sendo enviada para o mosteiro para sua recuperação. E foi assim que ela foi abandonada. Existe apenas um caminho na colina para o mosteiro, com a floresta vierra e um penhasco logo atrás dele, então não tem como sair da floresta sem passar pelo mosteiro. Quando ela chegou àquele lugar como uma criança assustada, lhe disseram que um espaço privado e tranquilo deve ser necessário para uma dama nobre como ela, mas na verdade aquele era um lugar abandonado na floresta. Desde então, o mosteiro tem enviado comida para ela todos os dias, mas não era algo realmente comestível, ao ponto de ela quase morrer de fome. Mesmo querendo morrer às vezes, ela não desistiu, ela fingiu estar doente para diminuir a vigilância, e no fim ela conseguiu sobreviver. Ela pensa em como ficaria grata se pudesse continuar vivendo livre assim, quando de repente, ela percebe duas sombras à distância. Ela fica cautelosa, e ao perceber que eram pessoas do mosteiro, ela corre rápido para seu quarto pela porta dos fundos, e rapidamente pega um manto escondido debaixo da cama. Ela se cobre rápido, enquanto eles esperam e lhe dizem que trouxeram sua refeição. Ao abrir a porta, um cheiro horrível ataca seus sentidos. Ela está usando um manto sujo e fedorento de propósito. Ela gagueja seus agradecimentos aos homens, mas eles estão bastante afetados pelo odor, e lhe aconselham a ficar em silêncio, entregando rapidamente a comida e fugindo, deixando ela isolada e sozinha de novo. Ela fica frustrada e grita, enquanto tira o manto dizendo que ainda não consegue se acostumar com esse cheiro podre, não importa quantas vezes ela sinta. Ao se ajeitar em sua cama, ela pensa como foi estranho, já que normalmente só uma pessoa vem entregar a refeição, mas hoje foram duas. Ela se pergunta se seu pai também enviou alguém, tentando descobrir o porquê disso de repente, precisando descobrir. Ela entra na mansão e vê que ela está ainda mais bagunçada que antes. Ela encontra manteiga e pensa que também terá que pegar um pouco de açúcar enquanto estiver lá. Ela pode encontrar vegetais, frutas e carne na floresta, mas não tem como encontrar açúcar, manteiga, farinha ou leite. De repente ela ouve passos, e então percebe que alguém está vindo. Ela está de costas para eles enquanto finge lavar os pratos, se convencendo a manter a calma. Ela nota que eles são os monges que ela viu, e eles imaginam que ela é a nova responsável pela limpeza. Eles conversam entre si, e um deles pergunta quem é o convidado de hoje que deixou o abade tão agitado. Parece que uma grande doação foi feita, então ele está eufórico. O outro pergunta se ele sabe que tem uma garota abandonada naquela cabana, se referindo a ela como Senhorita Lu. O outro diz o que ele quer dizer com senhorita, já que ela é apenas uma mulher esperando pela morte em um mosteiro isolado. Então, eles revelam informações que a chocam bastante, revelando que aparentemente seu pai foi assassinado. Ao ouvir isso, o rosto dela se transforma, ficando pálida com um profundo choque. Eles se perguntam se agora ela é a condessa, e especulam sobre o convidado que veio hoje. Eles notam como deve ser alguém enviado pela esposa do falecido conde, Camila. De acordo com a lei, o processo de herança deve ser seguido dentro de uma semana, até o dia 10, e se a herança não for resolvida dentro desse prazo, as coisas podem se complicar. O homem de cabelos pretos pergunta se eles querem manter a garota por uma semana, o que ele acredita que é tolice, pois se for o caso, eles deveriam apenas deixá-la em paz como tem feito até agora, e não enviar alguém de repente para verificar sua situação. Mas o outro homem imagina que considerando o trabalho que eles tiveram de enviar alguém e dar uma grande quantia ao abade como doação, eles provavelmente querem se livrar dela discretamente e sem problemas. Os olhos de Heloísa se arregalam de medo, e ela fica completamente paralisada. Enquanto volta para a floresta, ela se lembra das palavras do homem, e de que queriam se livrar dela. Quando foi abandonada no mosteiro, ela passou todo o dia chorando em choque. No início, ela não sabia fazer nada, já que em sua casa os adultos sempre faziam tudo por ela. Mas conforme o tempo passava e ela envelhecia,
Ela lentamente aceitou a situação de que estava abandonada, e que ninguém estava ao seu lado. Quando não estava satisfeita com a comida enviada pelo mosteiro, ela saía para procurar por si mesma, com a ajuda dos livros deixados para trás pelo caçador que construiu a cabana. Ela aprendeu as coisas necessárias para sobreviver lendo os livros e diários que o caçador abandonou, e foi assim que ela descobriu o terreno adequado para a agricultura. Ela estava determinada a transformar esse lugar em um campo e plantar feijões e batatas, completamente cansada do pão preto. Agora ela está empacotando tudo, pois não pode morrer aqui depois de sobreviver tanto assim. As refeições são servidas a cada 2 dias, e hoje trouxeram uma, então amanhã ninguém virá antes que aquele homem apareça. Então, ela deve ir agora. Ela toca o colar que está usando, e pensa que isso é a única coisa que deve levar consigo. Inicialmente, ela pensou em fugir daqui, mas ela não achava que sua situação melhoraria, e talvez ela até pudesse voltar para a capital um dia. Agora uma memória ressurge em sua mente, onde ela estava com sua mãe, que lhe abraçava com amor e afeto. Ela também fez com que prometesse que um dia, quando ela pudesse herdar esse belo jardim, ela iria proteger esse lugar. Heloísa estava preocupada se poderia fazer isso, mas sua mãe garantiu que sim, pois ela é sua filha. Sua mãe tirou seu colar e deu para ela, fazendo ela prometer que sempre valorizaria esse colar. Ela disse que quando estivesse passando por momentos difíceis, deveria usar esse colar e rezar olhando para o jardim, pois assim ela receberia muita ajuda. Ela segura o colar firmemente e pensa na sua mãe. Se alguém vier para matá-la amanhã, eles logo saberão que ela fugiu, e mesmo que tenha um dia de vantagem, ela será capturada em breve se enviarem alguém do mosteiro. Mas então ela sorri ironicamente, pensando que não tem muita escolha. Ela foge, e no caminho, ela vê seu campo e os vegetais crescendo. Ela pensa que logo será a época da colheita, mas ela não poderá comê-los. Ela começa a se perguntar se poderá cultivar e cozinhar essas culturas no futuro. Quando ela chega ao penhasco, ela nota que não importa quantas vezes venha, aquela é uma altura assustadora. Por isso ninguém pensou que ela fugiria. Foi difícil acreditar quando ela viu no diário do caçador pela primeira vez que tinha um caminho de descer o penhasco. Quando ela desceu pela primeira vez, ela estava tão assustada que chorou. Nos fins de semana, a abadia nem sequer lhe dava uma refeição ruim, então ela descia o penhasco e ia até a vila. Ela começou a vender os livros que tinha lido e memorizado. Gradualmente, ela ficou boa em negociar e conseguir o preço certo. Ela comprou muitas coisas com o dinheiro que recebeu, de vegetais a serem plantados no campo até a roupas simples. Heloísa pensa em como eles achavam que ela desistiria aqui. Ela finalmente desce o penhasco com a ajuda da corda e suas mãos estão doendo, mas ela se convence a se recompor, pois a partir de agora o verdadeiro desafio começa. O assassino contratado para matá-la chega à noite com uma espada. Ele pensa que ela já está dormindo, o que será melhor, já que ele poderá acabar com isso facilmente. Mas quando ele abre a porta e entra, há uma armadilha preparada para ele, e ele cai no chão de repente, soltando um grito aterrorizante. Heloísa chega à capital montando um cavalo, ela sorri ao perceber que finalmente está de volta ao lugar onde sua mãe costumava viver. Ela observa que há muito mais pessoas que ela se lembra, provavelmente por causa da guerra de 5 anos atrás. A raça dos Homens-Besta veio das Montanhas Eternas no norte e invadiu o Império. O Império, que mal sabia de sua existência, estava completamente despreparado para lidar com essa invasão em larga escala, e perdeu quase todos os territórios do norte, resultando em ondas de refugiados chegando à capital sem ter para onde ir. O Império rapidamente reuniu seu exército, e pessoas de várias famílias se juntaram ao exército imperial, sendo o mais famoso entre esses o rei mercenário, Arkin. Ele é conhecido por cobrir o rosto o tempo todo, então poucas pessoas sabem sobre sua identidade, mas ele era conhecido como rei mercenário há mais de 30 anos, então a única suposição dela é que ele teria mais de 50 anos de idade. Um ano atrás, o imperador concedeu privilégios e vários prêmios a Arkin e a muitos outros por seus serviços ao Império. Ainda que a guerra pode ter acabado, seus efeitos ainda permanecem no norte. Os esforços de recuperação do território só começaram esse ano, então todas essas pessoas ainda não podem voltar para casa. Ela se pergunta o que deve fazer, pois tem certeza de que a mansão está cheia de pessoas que trabalham para Camila. De acordo com a lei do Império, aqueles que não são casados não são reconhecidos como adultos legais. Além disso, se um dos pais morre, então o filho que é um adulto legal deve declarar que pretende herdar seu título. Mas se isso não acontecer, o privilégio será entregue ao cônjuge sobrevivente. E já se passou exatamente uma semana desde que seu pai faleceu, então ela precisa se casar agora. Ela percebe que se casar com um plebeu tornaria as coisas muito complicadas, o que não é bom. Então, existem 3 condições: 1. Ele deve ser nobre, 2. Deve ser solteiro, e 3. Deve registrar seu casamento em 3 horas no escritório oficial. Ela percebe que o escritório fecha às 6 horas, então só resta uma única opção, a guilda dos mercenários. Dizem que qualquer coisa pode ser solicitada se houver pagamento, e ela trouxe todo o seu dinheiro para isso. Qualquer um que seja muito ganancioso pode ser problemático,
E mesmo sendo ganancioso, ele não receberá nada. Então, ela ouve algumas pessoas falando que foram dados 10.000 ouros para encontrar alguém, e nunca ouviram falar de tanto dinheiro apenas para encontrar alguém. Parece um trabalho fácil para essa quantia, então o homem diz que algo parece estranho. É uma garota de 22 anos e loira com olhos verdes, que estava recentemente numa abadia. Heloise percebe que estão falando dela, e ela rapidamente cobre o rosto com um manto, enquanto eles saem reclamando como esperam que eles encontrem alguém com apenas essa informação. Mesmo assim, eles estão determinados a encontrá-la antes que alguém mais a encontre. Heloise sabe que foi Camila, e ela percebe que logo será 6 horas, e não tem muito tempo restante. Então ela aperta o punho e reza a Deus para que ele lhe ajude a encontrar alguém, pedindo de coração o envio de um marido, e se possível agora mesmo. É quando de repente alguém cai no chão bem na frente dela. Ela fica chocada, e pergunta se ele caiu do céu. É quando ela percebe que alguém está correndo atrás dele, e exige que ele devolva o dinheiro. O homem também menciona como ele anda se gabando para as moças de que se tornou um barão, perguntando se ele teve a sorte de matar alguns homens bestas durante a guerra. Então, ele diz que agora fará um sujeito dizer que lhe pagará de volta imediatamente. Ela se pergunta se eles são seguranças de um cassino, e imagina que esse coitado teve um pouco de azar. Ela deveria apenas se afastar dele antes de ser arrastada para algum problema. Mas antes de sair, ela acidentalmente derruba uma lata de lixo e chama a atenção deles. O homem pergunta quem ela é, e ela responde que é apenas uma pessoa que estava passando, pedindo para eles não se preocuparem com ela. Eles dizem para ela apenas sair, e ela suspira aliviada dizendo que fará isso. Mas assim que dá um passo, o homem de capa lhe agarra, e enquanto ela pergunta qual o problema dele, ele diz: querida, não vá. As expressões dela são de pura confusão, então ela diz que acha que ele a confundiu com outra pessoa. Mas ele se levanta de repente e declara que fez tudo isso por ela. Ela não consegue entender a situação, dizendo como nem sequer lhe conhecia. O outro homem intervém, e ele pergunta se ela é realmente a esposa dele. Ela tenta negar que não é, mas ele diz que se ela quer que seu marido continue vivo, deveria dar a ele 50 moedas de ouro para cobrir o dinheiro que ele pegou emprestado, incluindo os juros. Ela fica confusa e furiosa, porque não tem negócios com esse homem. Então ela sorri de novo e diz a eles que não é esposa dele, mas o sujeito sussurra no ouvido dela para lhes dar rápido as 50 moedas de ouro, perguntando se ela vai deixá-lo assim. Ela tenta se afastar dele de novo, já que claramente não o conhece, mas ele agarra a mão dela, fazendo ela se perguntar quem era ele. Então ele sussurra no ouvido dela perguntando se ela tem as 50 moedas de ouro, e se ela pode emprestar para ele por um momento, prometendo devolver depois. Ela está totalmente confusa e se pergunta o que há com esse cara, quando percebe que é afetada pela voz dele. Ela se pergunta se ele está usando algum tipo de mágica, não entendendo como isso poderia ter tanto efeito sobre ela. O outro homem fica irritado com o que eles estão sussurrando, e se aproxima para agarrar Heloise. Mas o rapaz se coloca na frente dela para protegê-la. Com o dinheiro dela na mão, ele oferece a quantia aos homens, e entrega o dinheiro dela. Ela fica chocada, tentando entender quando ele pegou o seu dinheiro. Os homens contam, e veem que são exatamente 50 moedas de ouro. Mas quando o sujeito percebe a beleza do rapaz, ele pergunta se ele consideraria trabalhar no sua loja, já que os clientes adorariam sua cara, dizendo que ele poderia fazer uma fortuna. O rapaz se desculpa, mas diz que isso não vai funcionar, já que ele é do tipo que só obedece a uma pessoa, beijando a mão de Heloise e a chamando de querida. Ela está completamente perplexa a essa altura. Ele então anuncia que eles já conseguiram o dinheiro, então pede para deixar a questão por isso mesmo, e agarra a mão de Heloise e a leva consigo. Quando eles chegam a uma esquina, ela parece ofegante, e ele pergunta se ela está bem e se desculpa por arrastá-la para isso de repente, explicando que foi apenas como a situação se desenrolou. Ele acrescenta que devolverá as 50 moedas de ouro imediatamente. Vai demorar um pouco de caminhada, mas basta eles irem até o distrito oeste. Mas o relógio toca e ela percebe que não tem muito tempo, então se vira para ele de repente, perguntando se ele é realmente um nobre. Ele fica confuso com a reação, mas responde de qualquer forma que é um nobre, tendo ganhado seu título por suas conquistas. Ela agarra o manto dele e pede para ele devolver seu dinheiro imediatamente, mas de repente oferece a opção de pagar com seu corpo. Por outro lado, Camila está sentada em seu sofá e suspira, enquanto a empregada diz que seu vestido vai amassar desse jeito. Mas ela não se importa, já que não precisa usá-lo de novo depois do funeral. Então ela ordena à empregada para buscar um pouco de álcool, lembrando que os convidados chegarão em breve, e pedindo para levá-los imediatamente ao quarto. Alguns dias atrás, o presidente da Associação de Comerciantes veio cumprimentá-la, falando como ela deve estar sofrendo profundamente. Ele conta que é realmente raro encontrar uma mansão tão grande na capital, sendo o lugar perfeito para o cassino que estão planejando. Então, assim que o funeral terminar, ela deveria vendê-lo a eles, pois eles comprarão a propriedade inteira, incluindo o andar superior de Spencer. Eles prometeram lhe pagar bastante por isso, então ela concordou em fechar o negócio logo depois do funeral.
Ela nota que embora fosse uma vez o andar superior do império, agora está no nível de um negócio local. Ela fica aliviada que iria vender tudo, com todos os problemas que nem consegue administrar. A mulher pensa em como foi bom ter mandado aquela menina para o mosteiro quando era jovem, enquanto se lembra de Heloise sendo teimosa, dizendo que é a mansão de sua mãe e ela quer herdar. Ela sabe que a menina tem que mostrar intenções de ficar com a propriedade hoje, mas parece que ela desistiu, já que ainda não apareceu. Ela tem certeza que as pessoas da família Bashilon nunca adivinharão suas verdadeiras intenções, então ela venderá tudo, se mudará para o sul e viverá no luxo. Mas então ela se pergunta por que o presidente da associação está demorando tanto. Ao ouvir alguns barulhos, ela imagina que os comerciantes chegaram. Ela sai para cumprimentá-los pessoalmente, e a carruagem para, mas a pessoa que sai não é ninguém menos que Heloise. As empregadas correm até ela para informar que hoje elas não podem aceitar nenhum cliente, mas ela explica a elas que não é uma cliente. Então, ela tira seu manto e declara que veio recuperar o que é dela. A velha empregada fica chocada quando ela lembra da cor dos olhos e cabelos da garota. Ela sabe que é a senhorita Heloise, e a menina diz que está feliz por alguém se lembrar dela. Mas Camila, arrogante como sempre, lhe subestima, dizendo que como ela cresceu em uma abadia se tornou ignorante da lei, já que ela tem que ser casada se quiser herdar os bens. Ela aponta que ela não é casada, então não tem direito algum. Mas para seu choque, Heloise tira seu certificado de casamento, perguntando se ela está falando daquilo. Então, ela diz que deveria apresentar seu marido Rakshan a ela. Camila percebe que ela deve ter ouvido sobre a lei da herança em algum lugar. Ela afirma que não pode acreditar que ela, que esteve em uma abadia esse tempo todo, está casada, e pergunta quando na Terra ela conheceu esse homem. Ela também pergunta o que aconteceria se ele fosse um homem suspeito. Heloise responde que não é algo com que ela deva se preocupar, e apenas afirma que Rakshan é seu marido. Camila observa que os braços e pernas dele parecem bons, então ele deve ter um problema com seu rosto, e ela terá que quebrar aquele espírito confiante dela primeiro. Ela pergunta por que ele está cobrindo seu rosto assim, como se estivesse escondendo algo que não pode ser mostrado. Heloise tenta responder, mas Camila lhe interrompe, exigindo que ele mostre seu rosto. Rakshan brinca sobre como todos estão preocupados com sua esposa. Ele tira sua capa e pisca, perguntando se ela está aliviada agora. Heloise percebe que ele é realmente bonito, e Rakshan age de maneira super carinhoso com ela, perguntando se já não é o suficiente, já que ele mal pode esperar para ficar a sós com ela. Ela se pergunta o que aconteceu com ele, lembrando que ele não agia assim no cartório. Ela perguntou o nome dele ao assinar o papel, e ainda não tinha muita certeza, perguntando se ele estava mesmo bem com a situação. Ele lembra como ela disse que era uma emergência, mas ela respondeu que casar de repente por dinheiro pode não ser uma boa ideia. Ele sorriu e brincou que a pessoa que lhe disse para pagar com seu corpo não deveria falar isso. Ele a tranquilizou dizendo que estava tudo bem, falando como eles se divorciariam depois. Ele a encorajou a fazer isso, e ela pensava consigo mesma como deveria ser cuidadosa ao escolher seu marido, mas acabou que pegou o seu na rua. Depois, ele então perguntou se ela iria direto para a mansão agora, mas ela respondeu que não, pois havia alguém que ela precisava encontrar antes disso. De volta ao presente, ela deixa claro para Camila que independentemente daquilo que ela pense, esse é um documento autêntico e aprovado pelo governo, o que significa que ela agora é a Condessa de Bashilon, a proprietária desse lugar. Camila fica furiosa por ela se referir a si mesma como proprietária desse lugar. Quando a carruagem dos mercenários chega, Camila está mais que ansiosa para recebê-los, enquanto Heloise está confusa e pergunta a Rakshan se ele os conhece. Ele diz que um pouco, avisando que são mercenários, então são um pouco intimidadores. O presidente da associação sai da carruagem e cumprimenta Camila, feliz por ela ter vindo recebê-los pessoalmente. Ela sorri e concorda, falando que estava esperando há um tempo, mas informando que está com um pequeno problema. Ele pergunta o que ela quer dizer com um problema, então, ela se inclina mais perto e sussurra no ouvido dele que uma pessoa indesejada apareceu de repente. Heloise pergunta quem eles são, e um dos homens responde que estavam ali para encontrar a Condessa Camila hoje apontando o homem como presidente da Associação de Comerciantes. Então ela se apresenta como Heloise Spencer Bashilon, e diz a eles que a partir de hoje ela é quem é a Condessa de Bashilon. Camila diz ao presidente que, se Heloise tivesse chegado um pouco mais tarde, seu contrato teria sido concluído com segurança. O presidente sorri, e suas intenções não parecem boas de jeito nenhum, então ele repete se a nova Condessa tivesse chegado um pouco mais tarde. Mas seus homens perguntam o que eles estão dizendo, pois a nova Condessa veio mais tarde, chegando depois que o contrato já tinha sido assinado. Eles até dizem que talvez ela nunca venha. Heloise fica realmente furiosa, com suas emoções fervendo de raiva. Rakshan pergunta se ela quer que ele se livre daquelas pessoas para ela, mas ela pergunta como ele vai derrubar todas essas pessoas sozinho. Ele diz que não há nada que ele não possa fazer, então ela sorri, sabendo que são apenas palavras vazias. Mas ela agradece, pensando consigo mesma como quase acreditou nele e pediu para ele fazer isso. Ele pergunta de novo se ela não vai pedir para ele ajudá-la, mas ela diz que não,
porque esse é um problema dela. Camila grita e pergunta o que eles estão fazendo, pedindo para os homens se apressarem e prenderem aqueles canalhas. Os homens vêm e capturam os dois, enquanto Heloise grita para soltá-lo, já que ele não tem nada a ver com isso. Rakshan pergunta o que ela quer dizer com ele não tem nada a ver com isso, lembrando que ele é o marido dela. Ele se sente bem sabendo que ela está preocupada com ele, mas quando ela diz isso assim, ele também se sente um pouco triste. É quando Camila intervém e diz para eles pararem de brincar. Ela pergunta a Heloise se ela achou mesmo que uma criança perdida há muito tempo seria reconhecida como condessa quando voltasse. Ela lembra que Heloise esteve na abadia por 14 anos, mas pelo visto ela não conseguiu aprender a ser obediente, e seu olhar parece exatamente o mesmo de quando ela era criança. Heloise pergunta que tipo de contrato ela tem com os homens, mas Camila responde que não é muita coisa. Ela lembra que depois que perdeu a primeira condessa, o conde caiu em luto e estava sofrendo muito vendo sua filha na mansão cheia de memórias, então ele lhe enviou para uma abadia. Ao mesmo tempo, seu pai ainda tinha orgulho de um conde, então ele resistiu em vender essa velha mansão até o fim. Ela nota que se ele vendesse esse lugar e fossem para a região sul, eles estariam vivendo muito melhor. Mas agora que ela é a proprietária, ela decide dar um basta nessa tolice. No fim, seu pai morreu e ela chegou tarde demais, então quando abrir os olhos de novo, talvez ela encontre seus pais. Heloise sorri ironicamente, perguntando se ela não acha que veio sem pensar em tudo isso. Ela diz que também sabe da sua situação, e de como ninguém vai ficar ao seu lado. Camila se pergunta por que Heloise continua tão confiante. De repente uma carruagem chega, e Camila fica chocada, sabendo que pelo uniforme ela é do Palácio Imperial. Ela ordena imediatamente que eles a soltem, pensando em como será um problema se Heloise revelar o que aconteceu agora. Rakshan vai atrás de sua esposa, e pergunta se ela está bem. Um homem sai da carruagem, e vemos que ele é o Marquês de Lexion, o ministro das finanças da família imperial. Camila e o presidente ficam chocados com a presença do ministro Lexion. O homem olha para Rakshan e hesita um pouco, se pergunta por que ele está aqui. Ele percebe que há muito mais compradores que esperava, e pergunta se ele deve que esperar. Mas Heloise o tranquiliza, dizendo que todos eles são convidados indesejados, então ela está prestes a mandá-los embora em breve, agradecendo por ele ter vindo. Lexion fala que ele quem deveria estar agradecendo, lembrando como ela disse que vai doar todos os seus territórios e riquezas, incluindo essa mansão, para seu país. Camila e os homens ficam chocados ouvindo isso. Ela pergunta o que ele quer dizer com aquilo. Lexion pensa que não importa como o conde anterior esbanjou sua riqueza, ele ainda tem muitos territórios na região, além de várias joias e obras de arte na mansão. Mesmo assim, ela vai doar tudo para o país. Heloise pensou nisso durante todo o caminho para a capital. Ela estava se perguntando como ela deveria proteger a mansão de Camila de uma forma segura. Foi então uma ideia surgiu em sua mente, dar tudo para a pessoa que Camila não se atreveria a reagir. Lexion fala que é a primeira vez na história que alguém doou tanto ao Império, e pergunta se ele causou problemas por vir a essa hora. Mas ela o tranquiliza, dizendo que está apenas agradecida por ele estar preparando tudo para ela imediatamente, embora tenha sido um pedido repentino. Ela diz que vai confiar tudo a ele agora, então pede para ele cuidar dos termos que ela pediu mais cedo. Lexion concorda, dizendo que definitivamente cuidará disso. Ela doará tudo, mas sua condição é manter essa mansão e o jardim assim como estão, já que assim ela vai manter sua promessa à sua mãe. Depois que Heloise lida com tudo, ela sai para encontrar Rakshan e se desculpa, perguntando se ele esperou por muito tempo. Ele diz que está tudo bem, já ela parecia ocupada, perguntando se ela pode sair assim. Mas não importa o quão ocupada esteja, ela acha que ainda tem que cuidar de seu salvador. Ela lhe dá o dinheiro e diz que é o pagamento dele por ajudá-la, falando que são alguns itens que ela encontrou no quarto de Camila. Ela diz a ele que já que o ministro decidiu fazer vista grossa para isso e dar a ela esses itens, Rakshan pode vendê-los, falando que ele também não precisa mais devolver as 50 moedas de ouro. Ele diz que ela é muito generosa, mas ela discorda, pois se ele não estivesse lá hoje, nada disso teria acontecido. Ela acha que na verdade esse é um pagamento muito pequeno, e expressa sua gratidão. Ele pergunta por quê, mas ela relembra de quando ele se ofereceu para se livrar daqueles canalhas para ela. Ela explica que para ser sincera, Camila lhe dava muito medo, mas quando ele disse que derrubaria todos eles sozinho, ela não pôde evitar de sorrir. Então, ela sorri para ele de novo e lhe agradece. Nesse momento, ele parece totalmente preso por ela, mas então ele pergunta o que ela vai fazer agora, já que perdeu tudo. Ela nota como todos devem pensar que ela perdeu tudo, mas na verdade ela acha que os protegeu, e diz como esse jardim e mansão serão mantidos para sempre. Perguntando se existia algum método melhor para proteger a mansão. Rakshan fica surpreso em saber que ela não sente que é uma pena perder tudo, já que tudo era dela. Ela responde que estaria mentindo se dissesse que não foi tentada, mas se ela tentasse possuir tudo, ela não estaria tão segura como agora. E não é como se ela tivesse perdido tudo também, já que ela cuidou de si mesma do seu jeito.
Ele pergunta o que ela vai fazer agora, e ela responde que por enquanto, está pensando em deixar a capital. É quando uma empregada vem, pedindo para ela voltar para dentro. Então ela diz a ele que tem que ir, pedindo para ele ter cuidado no seu caminho de volta. Ela também lembra de não esquecer de encontrá-la em frente ao escritório do governo às 15 horas da segunda-feira, pois eles têm que se divorciar. Quando ele volta para o lugar onde está hospedado, alguns homens vêm e perguntam surpresos se ele já voltou. Ele parece irritado e diz que não sabia que eles ainda estavam esperando por ele. Ele pergunta se os negócios na casa de apostas terminaram bem. O homem se refere a ele como Sua Alteza, e agradece a ele por sua ajuda, dizendo que eles foram capazes de reunir todas as evidências com segurança graças ao rei mercenário. O homem também parece muito intimidado por ele, e Hakshan pergunta se ele relatou o fato de não ter voltado ao seu irmão. O homem hesita, fazendo Hakshan perceber que ele fez exatamente isso. Mas ele se explica dizendo que Sua Majestade lhe deu uma ordem estrita para relatar tudo a ele. Hakshan diz que ao menos acabou, e com isso ele concluiu tudo o que seu irmão lhe disse para fazer. Ele fala que não precisa guardar os arredores, e ele menso relatará tudo ao seu irmão amanhã, então manda o homem ir. Ele hesita, mas Hakshan o encara e deixa claro que isso não foi um pedido. Então, o homem se encolhe e foge por sua vida. Mais tarde ele está deitado em sua cama, pensando em como foi um dia longo, e como ele até se casou. Ele abre o certificado e pensa num casamento reconhecido apenas por um pedaço de papel, achando aquilo realmente engraçado. Então ele também pensa em Heloise, e como não sabia que as coisas acabariam assim. Hakshan lembra do que aconteceu mais cedo. Ele precisava ganhar tempo para que seus homens olhassem em cima, então precisava chamar a atenção dos guardas. Ele flertou com as mulheres lá, pedindo dinheiro delas e chamando a atenção dos guardas. Ele pulou pela janela para que o seguissem, então nota que foi mesmo um encontro realmente estranho. Ele também lembra do cabelo loiro brilhante dela, imaginando como seria macio se ele o tocasse. Ele se sente louco por pensar nessas coisas, e também decide voltar para sua cidade natal. Sua Majestade continua tentando mantê-lo na capital, então ele pensa na reação dele se descobrir que ele se casou hoje. Hakshan se lembra que foi um casamento de fachada, e se fosse real, Heloise estaria deitada com ele agora, e seria a primeira noite deles. Mas ele de repente pula da cama quando percebe no que está pensando. Agora Heloise está do lado de fora, na varanda. Ela não sente como se estivesse casada, mas também não consegue acreditar que está se divorciando e que estará sozinha de novo. Então, ela pensa que estava sozinha desde o início, desde que foi abandonada na cabana. Ela se lembra das palavras de sua mãe, que quando ela estiver passando por momentos difíceis, ela deve usar o colar e rezar enquanto olha para o jardim, prometendo que ela receberá muita ajuda. Ela diz que não está passando por momentos difíceis, mas se pergunta o que deve fazer agora. De repente seu pingente brilha, deixando ela completamente surpresa. No dia seguinte, Hakshan está sentado no Palácio Imperial, irritado porque Sua Majestade está demorando muito. Ele decide caminhar no jardim, mas desiste, já que não precisa chamar atenção. Ele então olha para o retrato de sua mãe, a Imperatriz, e se pergunta se ele se parece com ela de alguma forma. Ele se lembra das memórias de infância em que costumava perguntar ao seu pai como era sua mãe. Ele lhe disse que ela era uma pessoa maravilhosa, e era como se estivesse sempre brilhando. Ele se lembra do rosto de seu pai quando ele desenhava esboços de sua mãe e sorria, e em como ele se juntava a ele e sorria junto. Um dia seu pai trouxe lírios brancos, e ele lhe perguntou por que ele comprou aquelas flores. Ele estava chorando, e então revelou que a Imperatriz faleceu, pedindo para ficar sozinho por um tempo. No dia da morte dela, seu pai contou a Hakshan que sua mãe era a ex-Imperatriz Ukri. Ele explicou que depois que Sua Majestade lidou com um traidor, ela o conheceu e deu à luz a ele, e então, ele e seu filho viveram uma vida reclusa. Seu pai também lhe deu um colar que ela tinha dito para trazer quando precisasse de ajuda. Ele avisou seu filho para nunca ir lá, mas disse que ele deveria guardá-lo. Logo depois da guerra estourar, Arkin foi fatalmente ferido, enquanto evacuava moradores do campo de batalha. Arkin era o pai de Hakshan, que anunciou em sua morte que a partir de agora, Hakshan se tornará o rei mercenário Arkin. Então ele assumiu o comando dos mercenários fingindo ser seu pai e evacuou os aldeões. E a morte do verdadeiro Arkin permaneceu apenas no coração dele e no de seus colegas. Naquela época, ele pensou que seria bom desaparecer silenciosamente depois da guerra. De volta ao presente, Sua Majestade finalmente chega, o lembrando de que não gosta de formalidades com seu irmão. Ele se encontrou com seu irmão durante o confronto final entre o exército imperial e o povo Suen. O imperador também estava na batalha, e no início, o exército imperial parecia dominante, mas logo o exército do imperador foi isolado à medida que o inimigo surgiu pelo flanco. O imperador parecia estar completamente cercado pelo povo Suen. Hakshan percebeu que se não interviesse para proteger seu irmão, ele poderia morrer. Foi então que ele foi e lutou, conseguindo proteger Sua Majestade, que imediatamente reconheceu seu irmão assim que se viram. Hakshan pensa que embora sua bandagem estivesse rasgada, ainda era incrível como ele percebeu imediatamente.
Sua Majestade nota que Hakshan está pensando em algo e pergunta a ele sobre isso. Ele responde que está pensando na primeira vez que se encontraram no campo de batalha, lembrando como ele soube quem ele era imediatamente, ainda sem acreditar que ele notou isso mesmo antes de ver o colar. Sua Majestade responde que é porque a falecida imperatriz frequentemente falava de seu irmão para ele. Ela explicava ao seu filho que assim que ele nasceu, ela retornou ao palácio, e nem mesmo sabia como ele parecia. Mas ela lembra como ele se parecia muito com seu pai quando nasceu. O imperador diz que ele também o reconheceria imediatamente se não tivesse ouvido falar dele antes, dizendo que a família real tem um bom faro para isso, quase como um senso animal nessa parte. Sua Majestade diz que seu irmão também o achou imediatamente no meio da batalha, mas parece frustrado por ele ainda lhe chamar formalmente de Sua Majestade. Hakshan pensa consigo mesmo que nunca teve a intenção de chamá-lo de irmã, sabendo que um irmão mais novo que aparece de repente para um imperador que não tem descendentes é como uma semente para problemas. Então ele poderia ser visto como um traidor em potencial para os poucos súditos que sabiam dele. Sua Majestade conta como ouviu que ele ajudou muito no problema da casa de apostas, e graças a ele, as coisas vão ser mais fáceis agora. Mas ele aponta que há outro problema, que é seu casamento. Hakshan sorri e pensa que já cuidou disso. Então ele diz a Sua Majestade que ele não precisa se preocupar com a questão de seu casamento. Mas Sua Majestade pergunta por que ele não deveria se preocupar, pois ele já tem 26 anos, o que significa que já é 6 anos mais velho que a idade média para se casar no Império. Hakshan fica aborrecido com essa história de novo, e Sua Majestade declara que decidiu organizar um encontro para ele com todas as mulheres em idade de se casar, dizendo que ele estará ocupado encontrando todas elas e avisando para preparar seu coração. Hakshan fica em choque ouvindo isso, e o imperador felizmente lhe diz que vai organizar um encontro para ele a partir de amanhã, então ele vai ficar no Palácio Real por enquanto. Mas ele grita irmão, deixando o imperador surpreso por ele o chamar assim pela primeira vez. Hakshan diz que para ser honesto, ele já tem uma pessoa que considera sua parceira. Mas o imperador não acredita nisso, já que ele nunca falou sobre isso antes. Hakshan explica que se falasse sobre ela, o imperador lhe diria para encontrá-la imediatamente, e observa como seria incômodo para ela ter que encontrar com Sua Majestade de repente. Hakshan fala uma vez que os nortenhos escolhem seus parceiros, eles não olham para outras pessoas até morrerem, então ele espera que seu irmão lhe entenda que ele não tem escolha a não ser cuidadoso, enquanto internamente pensa nisso como mentiras suaves. Sua Majestade diz que entende, e Hakshan suspira aliviado, mas então o imperador pergunta qual é o nome dela, já que ele não pode ficar chamando ela de sua parceira. Hakshan acaba contando ao irmão que o nome dela é Heloise. Então o imperador pergunta que tipo de pessoa é ela. Ele responde que ela é uma pessoa enérgica e maravilhosa, fazendo o imperador perguntar sobre a cor do cabelo dela. Ele responde loiro brilhante, e então Sua Alteza continua com as perguntas, e ele só para quando está satisfeito. Ele diz que obviamente seria incômodo para ela ser convocada ao Palácio Real, então ele que será aquele que sairá para encontrá-la. Mas Hakshan fica tão confuso que pensa que não tem outra escolha a não ser fugir. Do outro lado, Heloise já chegou ao escritório do governo, e quando vê que está sozinha, ela se pergunta se chegou cedo demais. Ela acha um pouco desconfortável olhar para a mansão agora que ela não é mais dela, pensando em como também já terminou todos os negócios necessários para a doação. Ela percebe que teria sido bom trazer alguém com ela, mas ela não pode ser pega se divorciando, e também não pode confiar nas pessoas na mansão. Ela se lembra de como todas as empregadas hesitavam na frente dela, e lembra como na mansão ela não conseguia beber um copo de água sem se sentir nervosa. Ela acha que, sendo honesta, seria melhor apenas adiar o divórcio até que tudo se acalme mais, mas não há como Hakshan fazer isso, então é melhor ela se apressar e se divorciar. Ela se assusta ao sentir uma dor aguda no pescoço, percebendo que alguém lhe perfurou com uma agulha. Confusa, ela se pergunta o que aconteceu, e aos poucos nota sua consciência enfraquecendo. Alguém pergunta se ela está se sentindo bem, pedindo para Heloise se apoiar nela. A garota reconhece a voz, e é de Camila. Camila lhe diz para se recompor, já que elas têm muitas conversas para ter. Heloise percebe que não consegue falar, e se pergunta se vai morrer assim. Ela pensa em Hakshan, e percebe que se morresse imediatamente depois de registrar o casamento deles, a suspeita acabaria sobre ele. Camila diz para seu homem se apressar e trazer Heloise junto com eles. Ela ordena que eles se apressem e ajudem a levantá-la. Eles trazem a menina para um canto isolado, e Camila pergunta se a droga foi muito forte, porque ela não consegue acordar. Mas então ela imagina que Heloise pode recuperar a consciência se ela começar a cortar as mãos e pernas dela. Ela decide fazer isso, quando um aviso para soltá-la lhe impede de continuar. Quando ela olha para cima, ela vê Hakshan claramente irritado e furioso, e ele pergunta a eles o que estão fazendo com sua esposa. Camila diz que ele seria o próximo de qualquer maneira, notando ele veio aqui por conta própria. Ela zomba dele por estar desarmado e ainda bancar o mercenário confiante. Então, ela manda seus homens atrás dele, e um deles avança com um machado na mão. Mas Hakshan lhe dá um soco poderoso no rosto dele, e ele cai no chão.
Camila e os homens ficam parados sem acreditar, e ele diz que bancar o mercenário é na verdade sua melhor habilidade. Mais tarde na noite, Heloise lentamente recupera a consciência. Enquanto seus sentidos retornam, ela se assusta, pulando na cama e gritando o nome de Camila. Ela percebe que está em um lugar desconhecido e se pergunta onde está. Mas de repente Raksha entra com uma bandeja nas mãos, notando como ela está acordada. Ela pergunta por que ele está ali e que lugar é esse. Ele diz que ela deve comer primeiro, porque o antídoto é muito forte e o médico disse que seu estômago não pode ficar vazio. Ele disse que ela também vai se sentir tonta até que o veneno seja completamente neutralizado. Ela percebe que realmente se sente um pouco tonta, então pergunta o que aconteceu com Camila e com aqueles mercenários. Ele diz que esse é o hotel onde ele está hospedado, e mente para ela dizendo que quando chegou ao local do encontro deles, ele a viu sendo arrastada para o beco. Mas a verdade é que ele matou todos eles, e não poupou nem Camila. Ele ordenou que seus homens saíssem e cuidassem de toda a bagunça, indo em direção ao hospital mais próximo de lá. Mas ele diz que ao vê-la sendo arrastada para o beco, ele contou aos guardas, que vieram e a salvaram. Então Camila com seus mercenários foram detidos por suspeita de sequestro. Ela pergunta se as pessoas foram levadas sem resistir. Rakshan diz que aparentemente houve algum tipo de problema entre eles, então eles brigaram entre si e desmaiaram, tudo parecia meio caótico. Ele a tranquiliza dizendo que a mulher Camila também foi envenenada por seu mercenário contratado e desmaiou. Ela agradece a ele por sua ajuda, mas ele apenas diz que é seu dever para com sua esposa. Ele a incentiva a comer a comida de novo, pois está esfriando. Ela hesita no início, mas ao dar uma mordida, ela acha delicioso e acaba comendo tudo. Ele pergunta a ela o que ela vai fazer de agora em diante. Ele conta a ela que Camila está na prisão, mas parece que seus parentes estão causando tumulto. Segundo as leis do Império, as pessoas podem reivindicar o que foi doado ao Império dentro de um ano, então ela acha melhor se afastar da capital por enquanto. Ele pergunta se ela tem dinheiro para a viagem, e ela garante que tem. Heloise explica que pelo menos as pessoas do Ministério das Finanças esconderam alguns bens antes da mansão ser inspecionada. Aquelas pessoas fecharam os olhos até certo ponto e deram eles para ela. Além disso, quando seu pingente brilhou naquela noite, ela percebeu que tinha um buraco naquele lugar. Era um cofre, e dentro havia uma senha para outro cofre, onde fundos de emergência eram mantidos. E o fundo de emergência está guardado em 5 lugares. Ela se lembra de como sua mãe lhe disse que deveria encontrar e usá-los em caso de emergência. Sua mãe até pediu desculpas pelo fundo de emergência ser pequeno, mas ela se surpreendeu com o fato de 100 mil ouros serem considerados um fundo pequeno. Ela pensa consigo mesma que com 100 mil ouros, ela pode comprar uma boa casa em uma grande cidade e o dinheiro ainda sobraria, mesmo que ela vivesse de maneira confortável por toda a vida. Ele pergunta de novo para onde ela está indo, mas ela responde honestamente que não tem certeza. Heloise diz que quer ir o mais longe possível, pois não tem planos em mente. Então ele pergunta se ela gostaria de ir para a cidade natal dele, fazendo ela se assustar por um momento. Ele pensa no que acabou dizendo, e então explica que disse isso porque ela mencionou que quer ir para longe. Ele diz que é um lugar bom e tranquilo, pensando que ela vai recusar, mas para sua surpresa, ela parece animada e ansiosa para saber mais sobre a cidade dele. Ele conta que sua cidade natal é uma pequena vila no norte, com cerca de 100 famílias no total. Ela gosta disso, já que por ser uma vila pequena, seria um bom lugar para se esconder de seus parentes. Ele também diz a ela que a terra é fértil, então tudo que ela plantar vai crescer bem, e quando o trigo amadurece a cor dos campos se transforma em ouro, e as crianças da vila pescam no rio. Ela percebe que ele realmente gosta de sua cidade natal, e acha que é o lugar feito exatamente para ela. Quanto mais ela pensa sobre isso, mais ela acha apropriado. A área do norte foi incorporada ao Império há apenas alguns anos, e os aristocratas não vão lá já que é considerada uma terra incivilizada. Mas então surge uma pergunta em sua mente. Ela pergunta por que ele está sendo tão gentil com ela. Heloise pensa em como deixando de lado o casamento, ele poderia tê-la deixado no hospital, mas ele está cuidando dela e até sugerindo sua cidade natal como um lugar para se esconder. Ela pergunta a ele se ele dá essas sugestões a todas as mulheres que encontra. Mas ele nega rapidamente a acusação, e diz que para ser honesto, ele quer lhe perguntar algo. Ele parece um pouco nervoso, mas então pergunta se ela gostaria de ser sua parceira. Heloise percebe que é assim que os nortenhos chamam seus amantes. Para eles, o casamento é uma relação sagrada, um comprometimento diante de Deus. Para eles, uma vez que se tornam parceiros, eles nunca podem se separar, e mesmo depois da morte de um deles, eles têm que viver sozinhos pelo resto de suas vidas. Ela se lembra que leu isso quando era criança, e por causa disso, tem muitas pessoas que preferem apenas namorar ou até ter filhos com seus amantes sem torná-los seus parceiros. Mas então Rakshan se corrige imediatamente, dizendo que estava perguntando a ela para fingir ser sua parceira, e não para ser sua parceira de verdade. Então, ele explica tudo para ela.
Ela repete suas palavras, que ele não quer realmente se casar, mas seu meio-irmão imperial que o pressionou a se casar, então ele mentiu sobre ter alguém em mente para ser sua parceira, e então acabou mencionando o nome dela junto com a descrição de sua aparência. Ela pergunta se entendeu direito, e ele parece envergonhado, então se desculpa com ela. Ele explica que seu irmão é um tanto persistente, então é uma pessoa que procurará todos os documentos sobre ela, e ele não poderia realmente explicar que era um mal-entendido. Ela diz a ele que tudo bem, e diz que isso apenas significa que eles têm que estar em uma situação de casamento por um tempo. Ele pergunta se está mesmo tudo bem. Ela diz a ele que ele é o benfeitor que salvou sua vida, então isso não é nada, e além disso ela também tem motivos maiores em mente. Dessa forma, ela não levantará suspeitas de seus parentes, que podem pensar que é um casamento de conveniência, e ela está bem com isso, já que só tem que manter esse casamento por mais alguns anos. Depois disso, Sua Majestade lhes deu o certificado de casamento e uma carta. Hakshan está perdido em seus pensamentos, quando Heloise chama seu nome. Ela pergunta se ele está realmente bem, imaginando que, como esperado, aquilo era demais para ele. Ela diz pagará pela carruagem, mas não é isso que ele está preocupado. Ele a tranquiliza, dizendo que está realmente bem, estava apenas calculando a programação da viagem deles. Ele pensa em como a imagem de um mercenário pobre ficou estampada em seu rosto graças ao primeiro encontro deles. Então ele se pergunta se ela desmaiará se soubesse que todas as áreas ao redor de sua cidade natal eram na verdade seu território. Ele pensa em como estava cansado do papel de rei mercenário e da guerra, e como aquela era a terra que ele recebeu para viver de maneira comum com seus colegas em sua cidade natal. Graças aos seus celeiros férteis, esse lugar tem que pagar um enorme imposto, e Sua Majestade também lhe deu muitas propriedades como um presente por salvar sua vida. Mas no fim ele acha que não há necessidade de explicar isso, e nota como faz muito tempo que alguém se preocupou com ele. Quando eles chegam, ela se sente tonta. Ele pergunta se ela está bem e lhe dá água. Ela diz que sentiu como se fosse morrer, e ele lembra como ela estava apenas admirando animadamente a paisagem. Ela explica que por estar sempre sob muita tensa na capital, era a primeira vez que admirava confortavelmente as vistas de uma carruagem. Ela diz que graças a ele que ela pôde admirar a vista pacificamente dessa vez, mostrando sua gratidão. Então, o homem da estalagem os recebe. Heloise diz a ele que vão ficar por um dia, e que ele deve providenciar o jantar e o café da manhã também. O homem pergunta se eles querem apenas um quarto, e ela está prestes a negar, mas Hakshan intervém e diz que eles querem o mesmo quarto. O homem se desculpa por sua insensibilidade, percebendo que são um casal de recém-casados. Hakshan concorda, dizendo que eles realmente são, e não querem ficar separados nem por uma hora. Ele então pede para se retirar, já que sua esposa está cansada. O homem diz que ambos estão no auge da vida, então podem pedir o jantar para mais tarde da noite. Ele sorri e empurra ela, lhe chamando de querida enquanto ela fica bastante confusa com tudo. O quarto parece mais uma suíte de lua de mel, e os dois estão parados constrangidos. Heloise pega um candelabro para bater em Hakshan, o acusando de ser um lobo assim como todos os homens, mas ele levanta as mãos e tenta se explicar. Ele explica a ela que a pessoa que estava no saguão tinha uma tatuagem de aranha no braço, e essa é uma tatuagem possuída por especialistas em roubo. É por isso que se eles decidissem dormir em quartos separados, eles teriam roubado ela à noite. Ele se pergunta se assustou a garota, enquanto pensa como todos os mercenários que eles encontraram eram gananciosos e ladrões. Mesmo assim, ele desejava que ela não odiasse mercenários. Ele pensa em como o rei mercenário Arkin era elogiado, e em como com o mercenário Hakshan a situação era diferente. Ele era conhecido como um escravo do dinheiro, encrenqueiro do império, e nortenho ignorante bárbaro. Essas palavras não o machucaram, mas houve momentos em que ele ficou irritado por causa delas. Então a garota pergunta se eles fazem outras tatuagens além de aranhas, explicando que no caminho para cá, ela também viu tatuagens de dragão e leão, e está curiosa se também tem algo que essas tatuagens significam. Ele pergunta se ela não tem medo de mercenários. Ela admite que tem um pouco de medo, mas lembra que ele também é um mercenário. Ela também sabe que foi graças ao rei Arkin e aos mercenários que o Império venceu a guerra. Ela pergunta por que ele está interessado e surpreso sobre sua opinião a respeito de mercenários. Ele não tem resposta para isso, apenas fica vermelho. Então, ela o incentiva a contar mais sobre essas tatuagens mais tarde. Depois, Hakshan pergunta se ela já está dormindo, pensando em como ela realmente não tem um pingo de cautela. Ele se pergunta onde ele pode dormir, lembrando como ela disse mais cedo que ele não poderia dormir em um lugar tão ruim, então ele deveria dormir na cama. Ele sabe que não vai conseguir dormir no sofá pequeno, então acha que está tudo bem se eles dormirem um pouco afastados um do outro. Ele começa a se perguntar se essa é a noite de núpcias deles, mas logo nota que esse é um pensamento absurdo. Ela vira e se revira, e acaba se aninhando nele. Ele tenta empurrá-la no início, mas ela está sendo muito teimosa. Por um momento, ele pensa se ela querendo ele, mas então ela chama por sua mãe enquanto dorme. Ele nota que eles deveriam dormir em quartos separados a partir de amanhã, já que pelo visto ele não conseguirá dormir.
Em seu sonho, a mãe dela avisa que todos os homens são lobos, mas ela diz à mãe que Rakshan não é um lobo. Sua mãe aconselha que ele seja cuidadoso ao escolher um marido, e ela acorda lentamente do sonho, sussurrando que já está casada agora. Ela de repente se levanta quando percebe que adormeceu, e nota como Rakshan estava dormindo ali também. Então, um cheiro chega ao seu nariz e ela se pergunta que cheiro é esse, notando uma mistura de sabonete com cheiro do corpo. Ela não conseguiu tomar banho ontem, então não tem como esse cheiro estar vindo dela. Mas então ela percebe que não é hora para isso, e decide tomar um banho por enquanto. Depois de tomar banho, ela sai do banheiro e vê Rakshan. Ela pergunta onde ele estava, e ele resmunga como pensou que ela dormiria um pouco mais, então trouxe o café da manhã. Ela pergunta o que vão fazer hoje, e ele menciona que como todas as moedas de ouro que ela lhe deu são moedas de ouro imperiais, ele estava pensando em ir à casa de penhores e trocá-las, já que no norte ainda se usa muito a moeda regional. Ela acrescenta que ouviu falar do dracma, e imagina que vai ser divertido. Ele pensa consigo mesmo que sabia que ela iria gostar. Então ela decide fazer uma pergunta que tem pensado. Ela pergunta onde ela pode ficar quando chegar à cidade natal dele, enquanto se pergunta se vai morar na casa dele. Ele diz que estava pensando em apresentá-la como a filha de seu salvador. Ele dirá a eles que ela não tem para onde ir depois da morte de seus pais, então veio junto com ele. Quanto à casa, ele consertará uma das casas que ficaram vazias por causa da guerra. Ela percebe que ele lhe disse que só precisa dos documentos de casamento, então não tem necessidade de fingir estar casado com ela na vila também. Ainda assim, ela se pergunta se não podem morar juntos. Quando chegam à casa de penhores, a pessoa os recebe, e pergunta qual moeda e quanto que eles querem trocar. Eles dizem que querem trocar 10 moedas de ouro imperiais por moeda nortenha. O homem diz que no momento, uma moeda de ouro imperial é igual a 16 moedas de cobre dracma. Mas Rakshan fica irritado, porque normalmente vale 20 moedas. Ele nota que Heloise parece exausta para ir a outra casa de câmbio, mas sabe que a quantia não é suficiente para as despesas de viagem. Mas justo quando ele está prestes a concordar, Heloise agarra seu braço de repente. Ela o chama de querido, e pergunta se eles realmente precisavam trocar a lembrança de sua mãe. Ele fica completamente confuso, e se pergunta o que ela quer dizer com a lembrança da mãe dela. Mas ela pisca para ele e pede para ele entrar na brincadeira. Ela diz que não importa como, eles não têm dinheiro para vender a lembrança da mãe dela, que ela mal juntou trabalhando dia e noite. O homem percebe que essas moedas de ouro que eles estão falando são as lembranças de Heloise. E Heloise continua a encenação, dizendo que porque eles precisam de dinheiro para ir mais ao norte, ela tem que se desfazer da lembrança de sua querida e amada mãe, enquanto pensa consigo mesma que aquilo não é completamente uma mentira. O homem diz que não sabia que as moedas tinham esse tipo de história, então ele decide trocá-las especialmente por 20 moedas de cobre. Então ela sorri com a notícia e lhe agradece, dizendo que agora que eles trocaram o dinheiro, eles vão comprar um narciso branco do lado de fora e rezar, acrescentando que era a flor favorita de sua mãe. O homem literalmente acaba derramando lágrimas, e ele diz que sua falecida mãe também gostava de narcisos brancos, então isso deve ser algum tipo de conexão. Então, ele vai trocar as moedas de ouro deles por um valor ainda mais alto, já que é para uma lembrança, e ele também devolverá 2 moedas de ouro a eles. Do lado de fora, Rakshan pergunta como ela fez aquilo. Ele não consegue acreditar que ela transformou 8 moedas de ouro em 200 moedas de cobre. Ela pergunta se o velho não lhes deu um preço ridículo no começo. Ele se pergunta como ela sabe, e ela explica que quando ele disse 16 moedas de cobre, Rakshan parou de falar por um momento, e ela pensou que ele negociaria com ele, mas notou ele não fez isso. É por isso que ela decidiu fazer isso em vez dele. Quanto à história da lembrança, ela viu um vaso de narcisos na parte interna da loja junto com uma carta endereçada à falecida mãe dele, então ela pensou que ele é um filho que pensa muito em sua mãe. E se sua mãe ainda estivesse viva, ele teria enviado a carta para ela, e não deixado lá. Então ela decidiu contar uma história um pouco triste só para garantir. O homem está chocado, e ele não consegue acreditar que ela pensou nisso tudo em tão pouco tempo. Ela diz que é boa para pensar, e como sua mãe costumava dizer que as palavras menos confiáveis nesse mundo são as de um comerciante que diz que está vendendo com prejuízo, então se precisa colocar seu coração e alma na barganha. Então ela pergunta onde eles estão indo agora que trocaram o dinheiro. Ela sugere que eles deveriam comprar o necessário, e por necessário, ela quer dizer roupas, sapatos e bolsas. Ela pergunta se acabou comprando demais. Mas ele se pergunta o que ela está falando, já que ela mesmo lhe disse que só tinha um vestido. Ele avisa que as áreas do norte são muito mais frias que onde ela vivia, então eles têm que comprar roupas grossas também, prosseguindo em sugerir algumas. Ela pensa que se tivesse vindo sozinha, não teria conseguido escolher tudo corretamente, então, ela o agradece do fundo do coração. Mais tarde, ela reclama que ele comprou demais. Ele diz que ela precisava de tudo isso, falando que ele carregará para ela. Heloise está preocupada que seja pesado, mas ele é grande que pode carregar aquilo. Ela achava que ele era um mercenário fraco, mas nota que ele tem uma boa força. No mercado,
ela fica impressionada com as mudas de plantas, já que é a primeira vez que vê tantas. Ela se lembra de que secretamente cultivava vegetais no jardim da cozinha quando estava na capital, mas sempre ficava decepcionada porque tinha uma quantidade limitada de vegetais. E mesmo tendo as receitas e ingredientes de cozinha, os pratos que ela podia fazer também eram limitados, já que não tinha panela de fogo ou forno na cabana. Mas agora, ela está determinada a cultivar seu próprio jardim de vegetais e ter bons utensílios depois de chegar na cidade de Rakshan. Mais tarde, ela pensa em como antes tinha pensado em ir para longe da capital e apenas se esconder por um tempo. Mas agora ela não está mais confinada, e sim sob a guarda de outra pessoa em uma vila fértil e segura. Então ela fica animada, já que agora ela fará tudo o que quiser e viverá em liberdade. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Rei Mercenário.